Bom dia! Continuando nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, na aula passada nós vimos aí os antecedentes da guerra. Os antecedentes da guerra, que foi aí as disputas de território, imperialismo. Vimos também aí a questão da paz armada, os países estão se armando, né? Mas ainda não há conflito. A Guerra Franco-Prussiana, que é a rivalidade agora entre a Alemanha e a França por aquele território da Alsácia-Lorena, o conflito nos Balcãs, que geram aí a rivalidade entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia. Então, agora a gente vai ver um videozinho sobre as fases da guerra, né? As fases da guerra, a guerra tem 3 fases, aonde a gente vai aí descrever essas fases agora. A Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, pode ser dividida em 3 fases: a Guerra de Movimento, a Guerra de Posições e as Ofensivas de 1918. Entre 1914 e 1918, a Europa foi palco do devastador conflito denominado Primeira Guerra Mundial. De acordo com alguns estudiosos, as primeiras causas do conflito foram o expansionismo, a exploração imperialista da África e da Ásia, a corrida armamentista e a política de alianças. Entende-se que o estopim da guerra foi detonado após o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando. Esse não foi o fator principal, mas é consenso que foi um motivo importante para detonar essa crise mundial. Essa grande guerra foi dividida em algumas fases. Vejamos quais foram elas. A primeira fase iniciou em agosto e teve seu término em novembro de 1914 e ficou conhecida como a Guerra de Movimento. Nesse momento, a Alemanha protagonizou ataques agressivos contra a França, invadiu a Bélgica, derrotando os franceses rumo a Paris. A capital da França e seu governo foram transferidos para a cidade de Bordeaux. Com alguma resistência, os franceses refrearam os ataques alemães, que recuaram a ofensiva em setembro de 1914. Nessa primeira fase da guerra, sucederam-se uma série de pactos e alianças entre os países. Alguns desses países fecharam acordos que desencadearam na formação de 2 blocos inimigos. Esse fato deu início à segunda fase da guerra. A Tríplice Entente foi formada pela união da França, Bélgica, Grã-Bretanha, Rússia, Estados Unidos, entre outros, e a Tríplice Aliança foi composta pela Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia e Bulgária. A segunda fase da Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Guerra de Posições, iniciou em novembro de 1914 e foi finalizada em março de 1918. Nessa época, ocorreram as maiores estratégias militares que custaram milhares de vidas e causaram muita destruição. A chamada Guerra das Trincheiras foi assim designada porque os exércitos se enterravam em valas para tentarem se proteger. Foi dessa fase que ocorreu a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Essa entrada teve como um dos principais motivos o apoio aos países europeus que comercializavam mercadorias das indústrias norte-americanas. Outro fator que influenciou a entrada dos Estados Unidos no conflito foram os ataques dos submarinos alemães à marinha mercante dos Estados Unidos. Foi em abril de 1917 que os norte-americanos declararam guerra à Alemanha. Nessa época, ocorreu a saída da Rússia da guerra em razão da Revolução Socialista Russa. A Tríplice Aliança, nessa fase, ganhou 2 aliados, a Bulgária e a Turquia, e a Tríplice Entente ganhou a adesão da Romênia, Portugal, Japão, Argentina e Brasil. A terceira fase se constituiu a partir das ofensivas de 1918.
A Primeira Guerra Mundial teve o incremento de novas armas bélicas, o uso de tanques e aviões de caça para bombardeios, além da chegada de um grande número de soldados norte-americanos. Calcula-se que esse número chegou a 1,2 milhão de soldados. Portanto, os Estados Unidos reforçaram a capacidade da Tríplice Entente, mas a saída da Rússia do conflito possibilitou a invasão da Itália e da França pela Alemanha. Essa força militar da Tríplice Entente conseguiu vitórias importantes sobre a Tríplice Aliança em território francês. No final de 1918, os países da Tríplice Aliança assinaram a rendição. A população alemã forçou o imperador Guilherme II a abdicar do trono, foi instalada a República da Alemanha e decretada a sua derrota militar. Os derrotados foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes, que impunha sérias restrições e punições. A Alemanha, além de perder o controle do corredor polonês e da região da Alsácia-Lorena, teve que pagar os prejuízos da guerra aos países vencedores. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 10 milhões de pessoas e incapacitou aproximadamente 20 milhões, além de arrasar campos agrícolas e indústrias. Já entendi! Então a gente volta aqui para essa segunda fase, que é a Guerra de Trincheiras, né? Nesse segundo parágrafo está escrito o seguinte: nesses lugares as condições de vida eram precárias. Entre as dificuldades enfrentadas pelos soldados estavam a falta de higiene, a má alimentação, o que favorecia a proliferação de doenças entre as tropas. A gente vai verificar isso nessas leituras desses pequenos quadradinhos aqui, ó. A alimentação dos soldados geralmente era escassa e pouco nutritiva, sendo composta basicamente de pão, biscoito e carne e legumes enlatados. As trincheiras eram compostas de valas com aproximadamente 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. Era comum haver sacos de areia e arame farpado para reforçar a defesa dos soldados. E mais abaixo a gente tem aí: as trincheiras não tinham bom escoamento para a água das chuvas, assim havia muita lama e umidade, tornando-a mais difícil para os soldados se manterem secos e aquecidos. Por causa da falta de higiene, proliferaram ratos, pulgas, piolhos nas trincheiras, expondo os soldados a diversas doenças. Aqui nós temos algumas imagens das trincheiras, né? Esses soldados estão aqui com as máscaras, porque gases envenenados também eram lançados aí durante a guerra. Outras imagens são imagens reais das trincheiras no momento aí da guerra, né? Voltando para a nossa página 300, a gente tem aqui em 1917 a Rússia aí tem uma grande revolução no seu país, né? A Rússia se torna socialista e com isso não tem mais sentido ela fazer parte aí de uma guerra capitalista. Então a Rússia sai da guerra a partir do momento da sua revolução e assina um tratado de paz aí com a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, que são as potências centrais, né? Esse tratado aqui. E o que vai acontecer após a saída da Rússia da guerra? A entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até então, se mantiveram neutros. E para também não perder aí com sua economia, ele entra na guerra. E, como a gente viu no vídeo também, houve aí um ataque, né, aos seus navios em relação à Alemanha. Então, os Estados Unidos entram ao lado dessa aliança que a Rússia saiu, né? Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi importante aí para definir o conflito, pois além de fornecer recursos financeiros aos aliados, participam enviando grande quantidade de armas e soldados, né? A gente tem uma imagem aqui, uma gravura de um soldado americano cumprimentando um soldado francês, né? Que foi bem-vinda aí a ajuda americana.
Então, dessa maneira, a participação dos Estados Unidos garantiu força aos aliados, desequilibrando o conflito e acelerando o processo que levaria ao fim da Primeira Guerra Mundial. Mas, durante a guerra, a gente também viu ali no nosso vídeo que o Brasil participou da guerra, né? Como que o Brasil participa da guerra? A partir aí, embarcações brasileiras também foram atacadas pelos alemães. E aí o Brasil se posiciona ao lado dos aliados, né? Ao lado dos aliados. Como que é essa participação do Brasil? O país disponibilizou navios de guerra para auxiliar na patrulha do Oceano Atlântico, enviou médicos para atender feridos de guerra e aviadores para atuarem junto aos aliados. Então, o Brasil participa aí também da guerra. Na página 301, a gente tem a participação das mulheres na guerra. Como foi isso, né? Os homens vão lutar, os homens vão para a guerra, não tem aí previsão de volta. Então, nos países envolvidos no conflito, os homens na idade produtiva foram enviados para os campos de batalha. Assim, muitas mulheres de classe média e alta começaram a trabalhar fora de casa, como já faziam as mulheres de classe baixa, né? Então, tanto nas cidades como na área rural, havia aí as funções que antes eram exercidas por homens, agora estão sendo exercidas por mulheres. Ao lado a gente tem uma foto, né? Mulheres dirigindo tratores nas fazendas dos Estados Unidos. Então, elas começam a participar aí de vários setores, né? Dirigindo caminhões, ônibus. Nas indústrias, tá aqui eu marquei, ó, especialmente na indústria bélica, tem a participação da mulher aí, né, na indústria bélica é muito grande, né? Tem aqui uma imagem de mulheres produzindo aí bombas, né? Essa imagem aí é muito chocante, né? Porque qualquer coisinha isso aí podia ir para os ares, né? Então, em muitos casos, elas também foram para os campos de batalha. Como assim, né? Atuando em diferentes funções, como enfermeiras, cozinheiras, escriturárias, motoristas de ambulância. Então, a participação da mulher na guerra foi muito importante também. E no país que ela está, começou aí a participar de setores, a fazer parte de setores que antes era só homens, né? E a gente tem uma ampliação aí dos direitos da mulher. O direito ao voto foi estendido às mulheres logo após o fim do conflito. Aqui tem uma mulher dirigindo carro, né? Outra coisa interessante, muito interessante, o comportamento também se transformou. As mulheres passaram a ter maior liberdade para usar roupas mais confortáveis, para sair sozinha e para dirigir automóveis, por exemplo. Aí tem algumas imagens aqui que eu achei muito interessante também, vou mostrar para vocês. Coloquei aqui alguns tipos de vestimentas da época, né? Esse aqui, em 1910, na década de 1910, as mulheres iam à praia desse jeito, né? Os vestidos eram desse modelo assim, né? Com bem longo. E com o passar dos anos, essas coisas começam a mudar. Aqui é outro modelo da época, e a guerra, né, vai fazer essa transformação também na mulher, né? Aqui é uma praia, onde a vestimenta de praia é bem comprida, né? Nesse caso aqui, talvez as mulheres vão tomar banho de praia de vestido, elas estão passeando na praia, os homens também de terno. Nessa imagem, uma imagem interessante, né, que o maiô tem que ter uma medida exata. Caso o maiô fosse mais curto, a mulher recebia multa, né? Não poderia ficar com muita a perna aparecendo em grande quantidade aí até lá em cima, né? Esse aqui já é um maiô aí depois dessa revolução, né? As mulheres já estão de short, de blusa e já estão começando a aparecer a barriga, né? Essa é a diferença, né? Roupas mais confortáveis nesse sentido aqui, né? Agora a mulher pode
está mais leve, não com aquela roupa, aquele peso daquela roupa, né? Que a gente viu lá no início, com o chapéu na cabeça, com sombrinha, né? Com uma roupa mais comprida. A gente fala no texto, né? Passar a ter mais liberdade, usar roupas mais confortáveis, né? Sair sozinha, dirigir automóveis. Entretanto, mesmo após essas conquistas, boa parte das mulheres permaneceram responsáveis pela atividade doméstica, muitas vezes assumindo jornadas duplas de trabalho, pois trabalhavam dentro e fora de casa. Mas já é um passo, né? Um passo aí para a conquista dos direitos feministas, para a conquista aí do voto, que já tem aí. Ela não está mais só presa dentro de casa, cuidando de filhos, né? Agora essa mulher, depois da guerra, ela pode aí almejar aí trabalhar fora, né? Então é isso. Na próxima aula a gente continua aí agora o final da guerra, né? O final e como vai se resolver a guerra aí em relação aos perdedores e aos vencedores. Como será todo esse tratado final aí. Até a próxima aula.